Estamos de volta com o nosso momento teológico. Esse que vos fala, evangelista Miguel Felipe, está sempre aqui com você, toda semana, trazendo um tema bíblico e teológico importantíssimo para a sua vida. Compartilhe mais uma vez este vídeo com seus amigos, familiares, colegas, todos aqueles que podem ser alcançados através da palavra de Deus e da sua teologia. Fique comigo até o final desse vídeo, porque o nosso momento teológico está só começando. A paz do Senhor, estamos de volta mais uma vez com o nosso programa Momento Teológico. E hoje nós iremos abordar um tema que você não pode perder. Fique até o final desse vídeo, se você puder, compartilhe. Se não nos segue ainda no YouTube, nos siga, aqui no nosso canal. Deixe o seu like, nos siga para mais vídeos. O tema de hoje será como interpretar a Bíblia. Ora, existem muitas formas de interpretar a Bíblia. Nós vivemos em um tempo onde a Bíblia ela tem sido muito interpretada. Afinal de contas, existem muitos intérpretes acadêmicos, religiosos, muitos que dedicam a sua vida e momentos dela para interpretar a palavra de Deus. Mas nós precisamos considerar alguns pontos importantes que são criteriosos e imprescindíveis para aqueles que fazem uso das Sagradas Escrituras, interpretando textos dela do Velho ou Novo Testamento. Nós não podemos ignorar alguns fatores que eu irei trazer aqui para ajudar você a compreender a palavra de Deus. É óbvio que nós entendemos que é comum para todo pregador ou expositor amador, iniciante da palavra de Deus, que haverá de cometer alguns erros de interpretação nas suas pregações, nos seus comentários, nas suas exposições bíblicas. Isso é comum, porém, nós não devemos permanecer neste erro. E é bem verdade que muitos pregadores e professores ou comentaristas bíblicos e estudiosos da Bíblia, de diversas áreas e ramos da nossa sociedade, tem cometido graves erros de interpretação. E hoje nós estamos rodeados de pessoas interpretando a Bíblia ao seu bel prazer. Então, o meu intuito hoje, no nosso momento teológico, foi justamente o de trazer esse tema que é de suma necessidade e importância para você que ama ler e interpretar a palavra de Deus. Observe, nesse momento, que eu deixei aqui no quadro, alguns critérios que não podem faltar em hipótese alguma para você que lê e interpreta a palavra de Deus. Mas antes, vamos para o nosso texto. A palavra de Deus diz que nós não podemos acrescentar e nem retirar partes dos textos da palavra de Deus. Tudo que está na palavra de Deus deve ser genuinamente compreendido e também ensinado. Nós não podemos cometer erros de interpretação, porque a própria palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18 e 19, que isso irá nos trazer graves consequências. Observe o que diz a palavra de Deus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Então você observou, existem sérias consequências para aqueles que cometem erros de interpretação bíblica. Mas vem comigo que eu vou te ajudar a entender alguns critérios importantes e que não pode faltar nos seus estudos bíblicos e interpretações e aplicações da palavra de Deus. Como vocês podem observar aqui no nosso quadro,
eu deixei alguns critérios que não podem faltar, em hipótese alguma, na nossa compreensão e interpretação das Escrituras. Observe primeiro esse critério aqui, esse primeiro critério. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ninguém, absolutamente ninguém, pode interpretar a Bíblia através da sua própria visão ou interpretação própria. Afinal de contas, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte, a palavra de Deus: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Bom, como você pode ver, a Bíblia só pode ser interpretada por ela mesma. Ela possui uma única e exclusiva verdade absoluta que está exarada dentro dos 31.173 versículos que a possuem. Logo, como estudante, leitor e intérprete da palavra de Deus, por via de regra, a primeira coisa que eu devo considerar através da minha leitura, estudo e interpretação da Bíblia Sagrada é que a verdade que está ali no texto, ela precisa ser extraída como sendo a única verdade absoluta. A visão do autor também deve ser considerada. Não é? Toda a Bíblia possui autores, 40 autores que a escreveram, de diferentes culturas, profissões, estilos de vida. No entanto, todos eles foram santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Logo, se os autores foram os escritores, eles tiveram uma visão local da época bíblica e um propósito para a carta ou livro que foi destinado primeiramente a um destinatário nos tempos bíblicos. Isso não pode faltar na nossa interpretação das Escrituras. A Escritura com a Escritura, que na teologia é conhecida como a interpretação sistemática da palavra de Deus. Se você faz uma interpretação bíblica em um determinado tema ou assunto doutrinário, você não pode isolar o texto, você deve levar em conta toda a doutrina bíblica contida, exarada nas Sagradas Escrituras com relação àquele tema que você vai estudar. A Bíblia é de origem hebraica e grega, algumas partes são em aramaico, e nós sabemos que a nossa Bíblia não é portuguesa e nem tampouco brasileira. A palavra de Deus, ela foi escrita primeiramente no Antigo Testamento na língua hebraica e o Novo Testamento na língua grega. Ou seja, a nossa Bíblia tem uma origem. Para entendermos o correto significado das palavras e das interpretações de textos da Bíblia, precisamos recorrer aos originais. Então, para isso, precisaremos da hermenêutica e da exegese, que são indispensáveis para a nossa interpretação bíblica. Precisamos aprender também que a Bíblia ela é de cultura judaico-cristã, judaico Antigo Testamento, cristã Novo Testamento. Os aspectos políticos, culturais e religiosos das épocas bíblicas devem ser cuidadosamente considerados a fim de não haver a transposição na nossa aplicação do contexto político, cultural e religioso da época bíblica para o contexto político, religioso e cultural dos nossos dias atuais. Não podemos aplicar determinados textos do mundo de lá para o mundo de cá. Uma outra coisa importante é que a Bíblia é repleta de variantes textuais, que na teologia, para os críticos, são textos que, na medida em que foram traduzidos para o português, vieram para a nossa tradução com alguns erros de interpretação que não significa absolutamente nada com relação à veracidade da Bíblia. Até porque foram erros de tradução e não textos nas línguas originais grego e hebraico. Outra coisa importante é que a Bíblia tem dois tipos de interpretação. A interpretação da leitura remota ou a interpretação na leitura imediata. Ou seja, o que é a interpretação remota na leitura? É quando você não compreende imediatamente o texto na sua leitura. O texto, quando não pode ser compreendido literariamente na primeira leitura, se chama texto remoto. É aquele texto cujas verdades e sentidos estão embutidos e devem ser estudados. Já a interpretação imediata é aquela que você consegue extrair imediatamente apenas na sua leitura. Temos também a interpretação
no sentido literal, figurado ou simbólico. Ou seja, todos os 31.173 versículos da Bíblia têm 3 aspectos que nós devemos considerar para o seu sentido. O seu sentido pode ser literal, como nós estamos lendo, pode ser no sentido figurado, não aquilo que estamos lendo, mas o sentido por trás de uma figura, ou simbólica, fazendo uso de elementos simbólicos com sentidos espirituais. Então você está vendo e observando que são muitos critérios que a palavra de Deus possui e que nós devemos considerar. Então você acabou de observar no quadro que eu deixei aqui projetado para você. Se você puder tirar um print ou anotar no papel esses critérios que eu citei no quadro, será de grande valia para você não esquecer. Ao ler a Bíblia, afinal de contas temos que ler a palavra de Deus antes de tudo, precisamos compreender também esses critérios, não só para quem prega e faz jus à interpretação bíblica, não só para aqueles que se dirigem ao público, se dirigem à igreja, mas vale também para nós que somos leitores. Afinal de contas, tudo começa na leitura. E eu quero recomendar para você que não consegue entender a palavra de Deus na sua leitura, continue lendo mesmo assim. Até porque ninguém nasce aprendido. Eu, por exemplo, não compreendia nas primeiras leituras, mas eu tive que ler a palavra de Deus mesmo sem compreendê-la. Até porque eu precisava decorar os episódios, as narrativas e os personagens e nomes citados na palavra de Deus para depois poder fazer estudos dentro daquela base que eu havia decorado. Quando você decora pelo menos uma base das suas leituras, você terá uma ajuda primordial para compreender exatamente as partes que você não conseguiu assimilar apenas lendo. Logo, você compreende que terá que estudar essas partes mais complexas na palavra de Deus durante a sua leitura. Que Deus abençoe você. Aprenda como compreender e interpretar corretamente a palavra de Deus, que certamente você terá grandes resultados espirituais. E não só para você, mas para todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus e a sua exposição bíblica e teológica através da sua vida. Lembre-se do que Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Que essa palavra esteja redundantemente aplicada, anexada no seu coração. E nós nos encontraremos no nosso próximo momento teológico. Ficamos por aqui. Deus te abençoe.